Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal! Hoje vamos de parte 12 da história Amor Egoísta. Em seguida, somos levados até Yumin, que está deitada em sua cama com uma expressão pensativa. Se lembrando do seu encontro com Sojeong, ela pensa que está desapontada por terem se separado tão rápido e se pergunta se terá outra chance de sair para beber com ela dessa forma. Naquele dia mais cedo, durante o encontro delas, repentinamente Sojeong disse que não estava se sentindo bem e que precisava ir embora. Yumin desejou melhoras para ela, mas assim que ficou sozinha, pensou que era uma pena, pois elas conseguiram tomar apenas um coquetel, e fica chateada, pensando que deveria ter pedido para tirar uma foto com ela antes dela ir embora. Mas voltando para o momento atual, onde Yumin está deitada em sua cama, ela se lembra que ainda não respondeu a mensagem de Yeondo e pega seu celular. Ela pensa que está com preguiça de escrever, então acha melhor ligar. E assim ela faz. Depois de chamar um pouco, Yeondo atende. Yumin pergunta preocupada se ela acordou ele, pois ele demorou um pouco para atender, mas ele diz que não, e pergunta o que aconteceu. Então ela responde dizendo que viu a mensagem dele, e que aquela gatinha realmente parece muito fofa. Mas infelizmente, ela não pode adotá-la, porque como ele já sabe, ela vive sozinha e trabalha demais, então não teria tempo para cuidar dela adequadamente. Yeondo diz apenas que entendeu, e que na verdade ele imaginou que ela diria isso. Então Yumin pergunta se ela é uma gata de rua, e se ele está criando ela. Yeondo explica que na verdade ele achou ela na rua, e ela estava doente, então ele resgatou ela junto com seu vizinho. Yumin sorri e diz que isso foi realmente muito gentil da parte dele, e pergunta o que ele está fazendo agora. Yeondo fala que está dando uma volta no parque. Yumin acha isso estranho e pergunta, dando uma volta? No meio da noite? Ele confirma, dizendo que sim, não estava conseguindo dormir, então saiu para andar um pouco. Assim que escuta isso, Yumin levanta, um pouco preocupada, e pergunta, aconteceu algo, não é? Foi esquisito você ter me ligado mais cedo, você está agindo estranho hoje. Mas Yeondo nega e diz que não aconteceu nada e que vai desligar. Yumin fica surpresa, pois parece que ele está fugindo do assunto. Então ela fala, nossa, calma! Me fala, em qual parque você está? Em seguida, já vemos Yumin chegando no parque. Ela olha ao redor e pensa que costumava ir ali com frequência, quando estava com Iseon. E se pergunta se Yeondo mora ali por perto. Então ela avista Yeondo e chama por ele, dizendo que está ali, mencionando se ele não acha que ela chegou muito rápido. Ela fala também que até pegou um chá quente no caminho. E Yeondo fica meio sem reação, com uma expressão completamente de surpresa, e fala, então você realmente veio? Yumin encontra um banco e logo se senta, e pede para que Yeondo se sente também. Yeondo, ainda surpreso, pergunta por que ela insistiu em ir até ali. Então Yumin diz, isso não é óbvio? Você é meu amigo. E eu estava preocupada porque você parecia estranho. Ao ouvir a resposta dela, ele a encara por um momento em silêncio. Com um ar brincalhão, Yumin pergunta por que ele não está ficando irritado, e fala que pensou que ele iria recusar e dizer que não são amigos. Yeondo desvia o olhar, e fala que pode dizer isso se ela quiser. Yumin solta uma gargalhada e diz que não, obrigada. Em seguida, ela pergunta curiosa se é assim que ele se veste quando sai para dar uma volta, com roupas e sapatos sociais. O que Yeondo responde dizendo que é claro que não. Ele menciona que teve um compromisso, e depois foi até ali para dar uma volta sem ir para casa se trocar. Com os olhos fixos nele, Yumi diz que é óbvio que algo aconteceu, e pergunta o que está incomodando ele. Ela fala que ele não conseguia dormir, então decidiu dar um passeio. Com uma expressão engraçada, ela pergunta, você não foi ver sua ex de novo, né? Bingo! A Yumin acertou em cheio, fazendo Yeondo engasgar com a bebida, totalmente sem graça. Ela cerra os olhos encarando ele e diz, você foi, não foi? E Yeondo, ainda tentando se recompor, apenas limpa a garganta, tentando disfarçar. Enquanto Yumin pensa que esse cara é realmente surpreendentemente fácil de ler. Mas como Yeondo não fala nada, eles apenas permanecem sentados no banco, aproveitando a brisa da noite. Yumin olha na direção dele e o encara por um momento. Yeondo tem uma expressão calma, mas pensativa, como se estivesse mergulhado em sua própria mente. Até que Yumin chama sua atenção, dizendo que ao observar ele, ela esteve se perguntando
se ele já considerou puxar o seu cabelo para trás ou cortá-lo um pouco. Yeondo fica sem graça e rapidamente puxa o cabelo para frente para cobrir os seus olhos, e diz que não. Mas Yumi diz que ele deveria pensar sobre, pois ele tem sobrancelhas grossas e uma boa testa, e menciona que acha que ficaria bom mostrá-las. Mas discordando, Yeondo responde que é melhor escondê-las. Ele fala que seu rosto parece de um delinquente, então as pessoas ficariam com medo. Yumi fica surpresa por ele achar isso de si próprio e responde meio incrédula: "O quê? Você tem um olhar intenso, mas isso não te faz parecer mal encarado." Eu não sei se vocês se lembram, mas esse complexo dele é graças àquela nojenta da Sojeong. Eu não sei vocês, mas eu já peguei muito ranço dela. Bom, mas continuando a história. Yumi lembra ele de que na cozinha ele usa uma bandana, e isso deixa o seu rosto exposto. Mas Yeondo diz que isso é diferente, porque é por questões de higiene, então ele não tem escolha. Mas Yumi continua argumentando, lembrando ele que muitas das avaliações do seu restaurante são sobre quão bonito o proprietário é, e pergunta se ele não as lê. Porém, Yeondo continua em negação, e diz que as pessoas apenas estão sendo gentis por gostarem da comida. Yumi encoça a bochecha sem graça e diz que é verdade que elogios podem não ser sinceros, mas ela não acha que esse seja o caso. E em sua mente ela pensa que ele deve ser bem humilde, pois a maioria das pessoas já teriam percebido o quão popular são. Mas o Yeondo continua negando, dizendo que é impressionante que ela acredite em todas essas avaliações, e ainda fala que ela é muito ingênua. Isso acaba deixando Yumi irritada. E não aguentando mais isso, ela acaba se exaltando e dizendo: "Por que você continua negando meus elogios? Ser tão humilde assim não é atraente. Ou você está gostando de me ouvir te chamar de bonito de novo e de novo?" E Yeondo fica surpreso e sem graça e diz: "Bonito? Do que você está falando?" Então Yumi fica pensativa e se pergunta se ele realmente quer que as pessoas acreditem que ele não se acha bonito. Ou talvez ele goste de fingir, então ela pensa que deveria jogar junto com ele. Yeondo fica observando ela e solta um suspiro. Então ele se levanta e diz que sabe que ela está tentando ser engraçada para animar ele, mas ela já pode parar com isso. Ele estende a mão para pegar o copo dela, dizendo que se ela já terminou, ele irá jogar fora para ela. Yumi entrega o copo, enquanto diz que não está tentando ser engraçada, ela está dizendo a verdade. Yeondo, ainda acreditando que tudo que ela diz é apenas para animá-lo, de repente olha para ela com um sorriso gentil e diz que, apesar de tudo, ele se sente muito melhor graças a ela. Após dizer isso, ele se vira e sai para jogar os copos no lixo, deixando Yumi sentada e pensativa. Ela mantém os olhos fixos nele e pensa que se ele não está mentindo, então acha que ele não sabe muito sobre si próprio, e se pergunta se ele nunca se olhou no espelho. Ela se lembra que ele disse que seu relacionamento era instável, e pensa que talvez seja por isso. Mas quando ela percebe no que está pensando, tenta afastar isso da sua mente, dizendo que não pode fazer suposições rudes. Em seguida, eles já estão parados no ponto de ônibus. Enquanto Yeondo fala que está feliz por ter ônibus circulando até tão tarde, mas ela terá que esperar bastante até o próximo, e pergunta se ela não prefere que ele chame um táxi para ela. Mas Yumi responde dizendo que será difícil achar um táxi em plena sexta-feira à noite, então ela irá esperar pelo ônibus mesmo. Ela observa ao redor e pensa que já faz tempo que não ia até aquela região. Ela lembra que o apartamento de Seon era bem próximo dali, então ela costumava ir frequentemente. Ao pensar em tudo isso, ela acaba perguntando para Yeondo se ele também mora ali por perto. Ele olha para ela e responde que sim, mas se pergunta: "Como assim, você também?" Mas deixando isso de lado, ele continua e fala que sua casa fica ali naquele beco. Ao ouvir isso, Yumi fica com uma expressão de surpresa, mas tentando disfarçar, ela se vira para Yeondo com um sorriso no rosto e pergunta: "Sério?" Enquanto em sua mente se pergunta: "Então quer dizer que ele mora na mesma rua que Seon?" Ainda sorrindo, ela diz para Yeondo que quer ver aonde ele mora e pergunta se ele pode mostrar para ela. Yeondo acha estranho e pergunta: "Assim, tão de repente? Seu ônibus vai chegar logo." Mas Yumi responde dizendo que não tem problema, pois ela pode pegar o próximo. Ela começa a tentar inventar desculpas para justificar o seu pedido e diz que quer conhecer a vizinhança e também está curiosa sobre os gatos de rua dali. Em seguida, já podemos ver eles caminhando. E rapidamente, eles chegam até a frente do apartamento de Yeondo, onde ele para e diz: "Eu moro aqui." Yumi olha para o prédio e pergunta: "Então você mora aqui?" Yeondo responde que sim, e fala que costumava ter vários vira-latas por ali, mas não está vendo nenhum agora. Então Yumi se vira para ele e agradece por ter mostrado para ela, e diz que está ficando tarde, então é melhor ela ir. Yeondo concorda e diz que tudo bem.
Ele fala também que irá acompanhar ela até o ponto de ônibus, mas Yumi diz que não precisa, que ele deveria ir para casa descansar, já que o ponto de ônibus é logo ali virando a esquina. Ela sorri e diz que tudo bem, ela pode ir por conta própria. Em seguida, ela se despede, desejando a ele uma boa noite e dizendo que eles se veem depois. Assim que fala isso, ela se vira e sai, deixando Yeondo para trás pensativo. No dia seguinte, vemos Yeondo na cozinha trabalhando. Ele não consegue parar de pensar sobre tudo o que aconteceu na noite anterior. Ele se pergunta se será que Yumin estava genuinamente curiosa sobre onde ele mora, ou se será que foi apenas uma desculpa que ela usou para poder acompanhar ele até em casa. Ao imaginar isso, ele levanta a cabeça e pensa que até consegue imaginar a Yumin fazendo algo assim. Ele se lembra que ela até foi no meio da noite ver ele porque ele parecia triste. E pensa que ela sabia que ele recusaria se ela se oferecesse para levá-lo em casa. Então, ela deve ter inventado isso como desculpa. Ao imaginar essas hipóteses, Yeondo inconscientemente acaba soltando um sorriso, enquanto pensa que ela é muito gentil e tão intrometida. Mas tirando ele de seus devaneios, seu amigo chega chamando por ele. Ele se vira e pergunta o que foi. Então, Taejeon pergunta se ele estará livre no dia seguinte. Ele diz que não tem planos, mas em seu pensamento imagina que pode ser que talvez Yumin ligue para ele. Porém, antes que ele diga qualquer outra coisa, Taejeon diz animadamente: "Então vamos pegar o seu carro e ir acampar. Eu sei um lugar ótimo para acampar aqui perto." Yeondo, não muito animado, diz que não sabe se quer ir, pois algo pode surgir. Taejeon fica frustrado e começa a chacoalhar ele, dizendo que isso significa que ele não tem planos no momento, e implora por favor para Yeondo ir junto. Ele continua falando, tentando convencer Yeondo, e diz que ele já até falou para Dewie e para Yumin que ele iria. Assim que Yeondo escuta que a Yumin vai, ele muda de ideia imediatamente e diz: "Tá bom, eu vou." Então, em seguida, já somos levados para o dia seguinte. O grupo está chegando até o acampamento e todos parecem muito animados. Bom, todos menos Yeondo, que dificilmente mostra alguma animação. Eles decidem descer as coisas do carro e depois dar uma olhada no camping. Então Yumin se apressa em começar a pegar as caixas no porta-mala. Yeondo, vendo ela, corre para ajudar. Sem dizer nenhuma palavra, ele simplesmente pega a caixa da mão dela e sai andando. Yumin fica surpresa e diz que ela pode carregar sozinha, mas Yeondo continua fazendo tudo. Então ela se aproxima e diz que ela pode ajudar ele a arrumar as coisas. Ela se abaixa próximo dele, e tomando cuidado para que ninguém ouça, ela diz sussurrando que tem certeza que já faz um tempo que ele não tem uma verdadeira pausa. E Yeondo, confuso, pergunta: "Como assim, uma verdadeira pausa?" Então, ainda sussurrando, ela responde que ele não teve um dia de descanso ultimamente por causa dela, que imagina que ele normalmente descanse ou saia com seus amigos nos seus dias de folga. Mas ela sabe que ele não tem tido tempo, porque ela o manteve ocupado, e pede desculpas por isso. Yeondo o observa enquanto ela fala, e olhando para ela, ele diz: "Não precisa pedir desculpas, eu tenho me divertido muito." Ao ouvir isso, Yumin sorri e diz: "Sério? Que bom." Mas rapidamente a sua expressão muda para uma expressão um pouco mais sombria, e ela diz: "Mas não teremos que visitar lugares diferentes a partir de agora." Porém, Yumin falou isso quase como um sussurro, e Yeondo não conseguiu ouvir. Então ele pergunta: "O quê? O que você disse?" Não conseguia escutar. Yumin olha para ele e hesita um pouco, e bem quando iria falar, Dewie e Taejeon se aproximam, chamando por eles e dizendo para eles se apressarem. Eles se levantam e Yeondo sai na frente, chamando Yumin para ir também, o que ela apenas concorda, seguindo logo atrás. Mas enquanto caminha, sua mente não para, e ela pensa que precisa contar para ele, mas não consegue. Em seguida, já podemos ver todos eles explorando o lugar. Eles estão sobre uma ponte, comentando que até tem uma fonte de água, e que com certeza ali deve ser ainda melhor no verão. Animado, Taejeon pega seu celular, chamando todos para tirar uma foto. Mas Yeondo rapidamente se afasta tentando fugir, o que é claro que Yumin percebe. Então ela se aproxima dele e com um sorriso diz: "Vamos tirar só uma, por favor." E Yeondo acaba cedendo, e todos olham para a câmera, pousando para a foto, com exceção de Yeondo, que não tira os olhos de Yumin. Em seguida, vemos que eles já estão de volta na área de camping. Yumin e Dewie estão sentados do lado de dentro, enquanto Taejeon observa de fora sorrindo, e diz que assim que a comida estiver pronta, eles chamarão por elas. Elas concordam, e dizem que se eles precisarem de ajuda, é só chamar.
Assim que elas ficam sozinhas, Dewey se joga na cama e Yumin pergunta se então ela realmente está namorando com o Taejeon, o que ela confirma que sim, e diz que ele é ótimo. Yumin menciona que lembra que ela estava hesitante no começo, por ele ser mais novo, mas que realmente fica muito feliz que tudo esteja dando certo. Dewey diz que eles estão apenas namorando, então não acha que a idade importe muito. Então Yumin pergunta se nesse caso quer dizer que ela não cogita casamento. Dewey responde dizendo que ele tem apenas 24 anos e que acha que ele é jovem demais para se casar. Yumin, um pouco surpresa, assume um tom de preocupação e fala para ela só tomar cuidado para não machucar os sentimentos dele, pois se isso acontecer, ela com certeza vai se arrepender depois. Mas sem demonstrar qualquer preocupação, Dewey diz que não irá fazer isso e menciona que será a melhor namorada possível para ele. Algum tempo se passa, agora a comida já está pronta. Yumin observa que todos já se sentaram para comer, menos Yeondo, que continua em pé na churrasqueira, cuidando de tudo. Preocupada com ele, ela chama seu nome e diz que já tem bastante carne pronta, então ele deveria vir se sentar e comer também. Ele apenas diz que tudo bem, mas em seguida Taejeon se lembra que a água está fervendo, e Yeondo fala para ficar tranquilo, que ele cuida disso. Mas se levantando rapidamente, Yumin fala que não, que ele deve deixar, pois ela mesma irá preparar o macarrão, e ele deve apenas vir e comer. Porém, Yeondo continua e diz que já comeu enquanto cozinhava, então ele está bem, e pede para ela não se preocupar. Ela se senta novamente e, preocupada, resmunga, que ainda assim, não é justo que ele faça tudo. Mas Taejeon a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ele menciona que Yeondo é assim, e que ele prefere fazer as coisas ele mesmo. Continuando a puxar conversa, Taejeon diz que acha que deveriam fazer isso de novo. Yumin concorda e fala que ela só precisa ser avisada com antecedência, e com certeza irá arranjar algum tempo. Taejeon diz que isso é ótimo, e que da próxima vez seria legal ir ver as flores de cerejeiras. Ele menciona que poderiam ir eles 4 juntos novamente. Yumin sorri, olhando para Taejeon e Dewey, e pergunta por que eles não aproveitam para irem num encontro, apenas eles dois. O que Dewey responde dizendo que ela gosta sim, que quanto mais gente, melhor. A conversa continua, até que uma frase chama a atenção de Yeondo. Aposto que Yeondo não vê as flores de cerejeiras há anos. Esse é o único jeito de ter um pouco de diversão na vida dele. Ao ouvir isso, Yumin, lembrando da ex dele, fala com naturalidade, que tem certeza que não é assim. Ela aposta que ele foi vê-las com a namorada. Taejeon suspira e fala que tem certeza que ele nunca namorou antes, e comenta que ele nunca viu Yeondo conversando com uma mulher, muito menos com uma namorada. Yumin não consegue esconder sua expressão de surpresa ao ouvir isso, e questiona: hã? Como assim? Nunca? Confusa, ela ia falar que Yeondo já teve namorada, mas antes que ela pudesse completar sua fala, Yeondo intervém, colocando rapidamente a panela com o macarrão sobre a mesa e falando alto: o macarrão está pronto. Enquanto todos se distraem com a comida, Yumin olha para ele confusa, e com um olhar sério, ele apenas balança a cabeça, em um sinal de que ela não deve dizer nada sobre isso. Após esses eventos, já tendo chegado a noite, agora vemos todos eles na parte interior do camping. Dewey comenta que se sente mal, por Yeondo ser o único que não pode beber, já que é ele quem está dirigindo. Mas Yeondo diz que não tem problemas, e fala para eles irem em frente e beberem à vontade. Mas logo em seguida, Dewey se levanta, falando que está se sentindo tonta, e chama Taejeon para ir tomar um ar fresco com ela. Preocupado, Taejeon tenta protestar, dizendo que se ela está bêbada, não deveria sair assim. Porém, Dewey sussurra, para ele ficar calado e apenas segui-la. Claramente tem segundas intenções aí. Só não sei se ela quer um tempo a sós com ele, ou se ela quer dar um tempo a sós para o Yeondo e a Yumin. De qualquer forma, funciona bem para os dois. Boa, Dewey! Mas, continuando a história. O casal se retira, deixando Yumin e Yeondo ali. Assim que se veem sozinhos, um silêncio se instala no lugar. Até que Yumin decide falar, e sendo direta, ela pergunta: o que é que foi aquilo mais cedo? Yeondo, sem graça, leva a mão até a boca e apenas faz um barulho como se estivesse limpando a garganta. Mas Yumin reforça sua pergunta e fala: por que o Taejeon não sabe sobre sua ex? O que Yeondo responde, enquanto desvia o olhar: porque eu nunca contei pra ele. Yumin fica incrédula e questiona: por 4 anos? Você namorou com ela por 4 anos e nunca contou pra ninguém? Então ele responde que contou apenas para uma única pessoa. Yumin fica chocada com essa revelação e pensa que isso não é de sua conta, mas realmente é muito estranho. Ela apenas diz entender e fala que imagina que ele tenha seus motivos. Mas ainda assim, a sua mente não parava,
e ela começou a pensar em tudo o que havia visto até aquele momento. Ele claramente estava em um relacionamento instável e o mantinha escondido dos outros. Ele é extremamente inseguro com sua aparência e prefere sempre se sentar em cantos escondidos. Analisando tudo, Yumi tinha um palpite de que o relacionamento de 4 anos dele o tinha machucado mais do que ele demonstrava. Pensar em tudo isso acabou deixando ela ansiosa. Inconscientemente, ela começou a apertar os dedos nervosamente, enquanto pensava que se seu palpite estivesse certo, ele não deveria voltar para sua ex. Mas se ele desistisse agora, ela também teria que abandonar seu plano. E agora que ela sabe que ele e Seon moram no mesmo prédio, ela não pode parar ainda. Ela pensa que iria contar isso para Yeondo e pedir sua opinião, mas agora não sabe mais. Por algum motivo, ela não queria incomodá-lo ainda mais. Yumi estava tão absorta em seus pensamentos que nem percebeu Yeondo se aproximando. Vendo que ela ficou estranha de repente, ele se abaixou gentilmente próximo a ela e perguntou: "O que foi? Não está se sentindo bem?" Apertando suas mãos nervosamente, ela pensa que não deveria ficar dependendo dele assim. Então ela apenas fala que seu peito está um pouco apertado. Yeondo diz que talvez ela tenha comido demais e diz que irá procurar algum remédio para ela. Mas sem graça, ela veste seu capuz enquanto fala que não precisa. Ela diz estar bem e menciona não ser nada sério. Então Yeondo diz que nesse caso, então ele vai apenas dar uns tapinhas nas costas dela. E assim ele faz. E enquanto faz isso, ele fica pensativo também. E continua a observá-la em silêncio. Yumi permanecia com os olhos baixos e com uma expressão um pouco abatida. Mas assim que percebe o olhar dele, ela também o olha. E se virando para ele, como alguém que tem algo a dizer, ela pensa: tenho certeza que ele vai entender. Afinal, isso é apenas uma relação de negócios. Gente, a primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Mas Yumi está assim porque ela percebeu que a ex de Yeondo não é alguém boa para ele. E que o melhor para ele seria não voltar com ela. Então ela tá tipo numa luta com sua própria consciência. Como esse era o objetivo principal e o único motivo de ele ter aceito ajudar ela no início, ela tem medo de dizer isso a ele e ele desistir dos encontros falsos. Já que se ele desistir, ela também terá que desistir do plano dela. E ela ainda não conseguiu desencanar do ex dela, e não quer desistir ainda. Então ela acaba decidindo deixar as coisas como estão, e não dizer nada por enquanto. Por isso ela pensou isso no final, de que isso é apenas uma relação de negócios. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E aí, ansiosos pelo desenvolvimento desse casal? Então não perca o próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!